Gênesis 32. Uma passagem bem conhecida. Nós vamos falar sobre ela hoje. Quem está precisando de paz hoje? Nossa, bastante gente, hein? Levanta a mão quem precisa de paz aí. Para você chegar no lugar de paz, você tem que passar em 2 lugares antes. No Jaboque e no Peniel. Amém? Gênesis 32, versículo 22. Diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, o que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Fala para o seu irmão aí, vamos hoje buscar o lugar de paz. Amém? Pode sentar. Essa palavra ela é bem conhecida, né? Eu vou falar um pouquinho antes do que estava acontecendo, né? O texto fala aqui sobre Jacó, né? Mas o trecho que eu peguei aqui ele é só um intervalo de algo que estava para acontecer, de um encontro que deveria acontecer entre Jacó e o seu irmão Esaú. Né? Jacó, a gente sabe um pouco da história, né? Eles são filhos de Isaac. E eles são gêmeos, e a Bíblia diz que quando foi profetizado sobre eles, né, a Bíblia diz que foi anunciado para sua mãe que haveria no seu ventre 2 nações. Eram pessoas que surgiriam com objetivos diferentes, com propósitos diferentes, mas direcionados por Deus. E ao longo da história, depois que eles nasceram, né, a Bíblia diz que Jacó ele nasceu segurando o pé do seu irmão. Por isso que o seu nome é Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar. E aí, ao longo da história, eles foram crescendo, foram desenvolvendo. E um ficou mais apegado com o pai, que foi Esaú, e Jacó ficou mais apegado com a sua mãe. E Jacó, ele nasceu, primeiro nasceu Esaú, foi o primeiro que saiu. E a Bíblia diz assim que aquele que abre a madre, né, o primeiro filho que abre a madre, que é o primogênito. É ele que herda uma herança diferenciada, é ele que adquire uma responsabilidade diferenciada, e na ausência do pai é ele quem responde por todas as coisas. E Jacó, ao longo do tempo, ele quis esse papel. Esaú não se preocupava com isso. Esaú se tornou um grande caçador, e ele queria conquistar territórios, ele queria conquistar locais, ele queria
não ficar simplesmente só naquele ambiente, mas Jacó era o contrário. Jacó ele era mais caseiro, ele era mais apegado à sua mãe, e ele trabalhava mais com coisas voltadas para a agricultura. Então, eram extremamente opostos em visões, em comportamentos. E Jacó ele queria que, por estar próximo da casa, dentro da casa, ele queria a responsabilidade da casa. Só que essa responsabilidade foi dada para o seu irmão, por direito. Então ele faz o quê? Ele, no dia que seu irmão volta, cheio de fome, ele prepara um prato de lentilha e o seu irmão acaba trocando a sua primogenitura. E ele usurpa aquilo lá, aquele direito. Porque para Esaú não era tão relevante, porque ele não queria ficar preso naquele lugar. Mas para Jacó era de extrema importância, porque ele queria ser o responsável, ele queria assumir um papel que era de estar à frente, de estar cuidando. E como seu irmão vivia normalmente ausente do seu lar, talvez ele na sua mente entendeu, ele não teria dificuldade quanto a isso. E tanto é que o fato é verdade, que ele acabou trocando, Esaú acabou trocando com o seu irmão por causa de um alimento. A coisa mais preciosa que o primeiro filho pode receber do seu pai, ele simplesmente trocou por causa de um almoço. E aí, ao longo da história, vai passando, e aí, quando o seu pai já está próximo da morte, que o pai vai determinar, então, a bênção sobre o filho, Jacó faz o quê? Se camufla, porque ele era, Esaú, a Bíblia diz que ele era peludo, então o seu pai já não enxergava bem, já estava bem de idade, Jacó arma um plano, e ele também rouba a bênção do pai. Então, a bênção que o pai daria para o primogênito, ele também rouba. Isso fez com que o seu irmão o odiasse, quisesse matá-lo. E aí ele foge. Estou contando a história para você entender onde eu vou chegar. E ele foge, e ele sai de lá jurado de morte, praticamente. Condenado pelo seu irmão. E passa-se os anos, aí eles não se veem por muitos e muitos anos. E aí, cada um tem a sua família, cada um tem o seu desenvolvimento, cada um passa por certas situações na vida, passa por certas experiências, e a gente vê que até o próprio longo da história, a Bíblia não vai citando mais Esaú como alguém de responsabilidade, alguém que recebeu algo, mas Jacó ele começa a ter um papel diferente, ele tem o seu nome modificado, ele tem sobre ele a sequência da promessa que Deus tinha feito para Abraão. Ele se torna o pai de nações, é ele que torna Israel como uma identidade, ele que torna Israel como um propósito de Deus, uma realização de Deus. Então a Bíblia vai orientando e vai mostrando como que Jacó foi se transformando ao longo do tempo até ele chegar no propósito de Deus. Mas o primeiro propósito que precisaria mudar na sua vida, além das coisas que ele tinha conquistado, ele precisava conquistar o perdão do seu irmão. E aí é onde a gente vai chegar agora. O que ele faz? Ele marca um encontro com seu irmão. E aí ele manda um servo na frente para analisar. Eram muitos anos, ele não sabia qual era a reação do irmão. Então o que ele faz? Ele prepara a primeira coisa, presentes. Acho que ele pensou, é melhor eu agradar ele. Se eu der um agrado, talvez ele mude, talvez ele me aceite, talvez a situação se reverta. E aí ele manda um servo na frente, fala, olha, vai lá e dá uma olhada como é que ele está, vê se o semblante dele é de guerra, se é bravo, como é que ele está, se ele está meio amargurado. Eu fico imaginando que devia ser alguém que tinha estudado sobre isso, porque para analisar uma pessoa de longe não era fácil. E o servo vai, o servo olha, analisa o ambiente e volta e fala assim, olha, ele está vindo aí. Só que com ele vem 400 homens. E aí o Jacó, acho que o Jacó parou, olhou e falou assim, só tenho mulher e filho aqui. E o que tem, nem dá para guerrear. Então ele planeja algo no seu coração. Bom, é melhor que ele não mexa com a minha família, é melhor que ele não mexa com os meus empregados. A dívida dele é comigo. Então a gente começa o texto. Ele vai e passa seus filhos, ele passa suas esposas, e eles atravessam o ribeiro e ele fica de um lado, sua família fica de outro.
para que ele pudesse se preparar para o encontro. Até aqui, tudo isso foi o que ele pensou. Tudo isso é aquilo que ele imaginou. Tudo isso é aquilo que ele conhecia do seu irmão e ele achava que o mesmo sentimento que estava quando ele partiu, ele encontraria no seu irmão. Mas tudo aquilo ele foi idealizando, ele foi achando, ele foi pensando. E assim como a gente faz diariamente, a gente começa às vezes a analisar situações da nossa vida e a gente vai pensando, e a gente vai analisando, falando, olha, eu poderia fazer dessa forma, poderia fazer desse jeito, eu poderia me preparar dessa forma. E na realidade, irmãos, Deus nos deu essa capacidade, nos deu essa inteligência, nos deu sabedoria para fazer isso. Mas a essência principal é ouvir a voz dele. Não importa aquilo que a gente planeja, não importa como a gente planeja, importa como Deus vai determinar aquilo. Porque muitas vezes a gente planeja tudo e não acontece nada do jeito que a gente planejou. Verdade ou mentira? Verdade. Mas sempre Deus está presente em todas as situações. Não importa a situação, a circunstância, irmãos. Se Deus estiver na frente, tudo correrá bem. Se Deus estiver no controle de todas as coisas, a Bíblia bem clara no livro de Jeremias fala, eu sei bem os pensamentos que eu tenho sobre vós, são pensamentos de paz. E às vezes a gente chega na presença de Deus, analisando como eu estou, o meu pecado, a minha falha, os meus erros, as minhas transgressões, e não é na casa de Deus que eu preciso analisar isso, irmão. Isso aí eu preciso analisar, entrando no meu quarto, fechando a minha porta e orando a Deus. E Ele me ouvirá. Quando eu vim para a casa de Deus, aqui é o momento de eu oferecer a minha vida para Ele. A gente até canta, né? Eu não trouxe nada para a mesa, só tenho uma fome e uma sede. É isso que eu tenho que vir aqui buscar, irmãos. Buscar a presença de Deus para receber algo novo, algo glorioso. Então, quando eu vier para a casa de Deus, o meu espírito tem que estar conectado com Ele. Eu não tenho que chegar aqui para me conectar, pelo contrário. Aqui Ele é um reflexo daquilo que eu vivo no meu dia a dia, na minha constância, do meu lado a lado. Mesmo Jacó abandonando a sua cidade, abandonando a sua família, ele não abandonou a Deus. Ele andou lado a lado com Deus, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros, mesmo com o seu pecado ali guardado, mesmo assim ele buscava constantemente a presença de Deus. E por isso ele foi abençoado. Se você ignorar todas as coisas, irmãos, e começar a buscar única e exclusivamente a presença de Deus, você vai ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Isso precisa ser uma mudança. Jacó precisava passar por esse tipo de mudança. Então o texto vai falando que quando ele passou tudo, ele ficou só. Essa mudança, irmãos, que está acontecendo na sua vida, não precisa da ajuda de ninguém. Não precisa da ajuda do pastor, não precisa da ajuda da intercessão, né? Não precisa da ajuda do profeta, não precisa da ajuda de Deus. Essa mudança, ela única e exclusivamente parte de você, de mim. Por isso que quando Jacó analisou o ambiente, ele falou, olha, agora não me resta mais nada. Tem situações que Deus está colocando na nossa vida, irmãos, para que você não tenha saída. A única saída está nele. Nós precisamos entender isso. Aquilo que a gente passa, as circunstâncias que nos envolvem, elas são consequências das nossas escolhas. Por isso que é extremamente importante você aprender a ouvir a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus dificilmente faz escolhas erradas. Quando a gente não ouve, a gente colhe consequência do nosso fruto. No começo Jacó ouvia? Não. Não ouviu nada. Por isso que acabou sendo, ele perdeu a sua casa, ele perdeu o relacionamento com seus irmãos, ele perdeu o relacionamento com o seu pai, ele acabou nem vendo a morte do seu pai, porque ele acabou sendo fugido, ele pegou a bênção e foi embora. Tudo aquilo que estava sendo planejado, preparado para ele, haveria de acontecer com o propósito de Deus. Isaac não deixaria de abençoar Jacó. Teria uma bênção diferente da de Esaú, mas não deixaria de abençoar. Nenhum pai deixa de abençoar o seu filho, muito menos a Deus. Mas a escolha dele foi que eu quero aquilo que eu não devo ter. E aí ele fez o quê? Perdeu todas as coisas. Precisou ir para uma outra terra, precisou começar lá de baixo,
né? Porque na sua família já não precisava, ele poderia comandar, ele poderia estar à frente, né? Ele era filho do Isaac, era o filho de Abraão, era o filho da promessa, né? Perceba que mesmo Deus falando, Deus anunciando, Deus profetizando, Deus determinando, a escolha ainda, quando você não ouve a Ele, é errada. E aí Jacó, o que aconteceu? Foi o quê? Para outra cidade. Chegou na outra cidade, era um desconhecido. Embora ele foi buscar seus familiares que ficavam lá, mas ele chegou lá como mais um. Quando a gente, irmãos, sai do foco de Deus, né, e a gente quer mudar a nossa situação para um outro ambiente, a gente vai chegar lá como se fosse mais um. E se Deus te chamou para um propósito e te colocou num nível, é aquele nível que você deve permanecer. Então, cuidado com a escolha que você faz, porque talvez a escolha que você faz faça você retroceder na sua vida para começar de novo. E aí a Bíblia diz que quando ele começa de novo, ele é enganado. Ele quis casar e o que aconteceu? Enganaram ele. Fizeram ele trabalhar muitos anos. Muitos anos, 14 anos, para que ele pudesse pagar a sua dívida. E mesmo assim, né, ele só conquistou o direito. Quando ele começou a prosperar, ainda tiraram os seus bens. O diabo é assim, irmãos. Ele vai te mostrar uma saída que é ótima, que parece para você promissora, e parece com um caminho fantástico. Mas a Bíblia é bem clara. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas o seu fim são caminhos de morte. O caminho de morte de Jacó aqui não era morte física, era morte de relacionamento. Ele perdeu totalmente o relacionamento com a sua família. E se ele não se aproximasse de Deus, se ele não buscasse a Deus, ele perderia o seu relacionamento com Deus. Então ele começou a analisar a sua vida e falou assim, olha, eu já perdi tudo, agora eu conquistei muitas coisas, mas eu preciso começar de novo. Mesmo eu já sei do velho, mesmo eu já tenho vivido muitas coisas, eu preciso começar de novo. E o primeiro passo para começar de novo, irmãos, é você conquistar o perdão de Deus. É você conquistar o perdão daquele que está precisando, daquele que você ofendeu, daquele que machucou. Eu não vim pregar de perdão, mas olha, Deus, deixa ele fazer. E aí Jacó então se propõe até o encontro. Ele já não estava preocupado mais com as consequências. Porque tudo aquilo que a gente planta, irmãos, e a gente vê que as nossas escolhas não têm um bom resultado, ou tem um resultado que talvez não seja o resultado esperado por Deus, vai ser deixado de lado. E ele vai buscar então um encontro com o seu irmão. E ele fica só. E aí acontece algo fantástico. Eu imagino que ali ele foi adorar o Senhor. O texto não fala, mas fala que de repente se apresenta diante dele um varão. Também não fala como começa a luta, mas fala que eles lutam. E eu não sei o que o varão foi lá fazer. O texto não explica isso. Mas ele entende que quando chegou aquele varão, ele já entendeu que era alguém de Deus. Então a primeira preocupação dele é a seguinte: lembrar do seu pai. Então ele pensa, olha, você não sai daqui se você não me abençoar. Quando você vem na casa de Deus, irmãos, a sua preocupação aqui tem que ser que eu não saia daqui sem que Deus me abençoe. Sem que Deus prepare para mim algo novo, sem que Deus lance para mim uma palavra que seja uma semente, como o Fabiano falou aqui, que ela cresça, que ela encontre uma terra fértil, que ela cresça, que ela reproduza, que ela multiplique. Porque se Deus te chamou e você está aqui hoje para ouvir essa palavra, é para que Deus escolheu você, para que você multiplique aquilo que você recebeu. E o que você recebeu não foi pouco. A Bíblia diz que você recebeu o Espírito Santo da promessa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E Deus fez uma coisa fantástica. Ele colocou ele dentro de você. Para que você possa dar ouvidos a ele e saber qual o caminho que você vai escolher. Mas Jacó, a Bíblia diz que ele se atracou com o anjo ali. E ele luta com aquele varão. E a Bíblia diz que eles lutaram até a alva. Quando começa o texto, fala que naquela noite, então começou a noite. Vamos imaginar que eles começaram à meia-noite a luta. Foi até 6 horas da manhã, 6 horas de luta. A noite para eles eram 12 horas, mas vamos colocar só metade do tempo, 6 horas.
Hoje a luta do UFC dura 25 minutos e ainda tem 5 minutos no round e ainda você tem ainda 3 de descanso. Não dura nem 1 hora. E os caras já estão morrendo quando chega no final. Agora você imagina ficar ali 6 horas. O texto não fala, mas vamos pensar aqui em 6 horas, lutando, porque ele não queria, irmãos, perder. Quando a gente quer ser abençoado por Deus, você não pode ter limitação das suas forças, você precisa se entregar por completo. Quando você quer receber algo de Deus, se você quiser viver com Deus, você precisa se entregar totalmente, completamente. Não pode ser parcialmente. Se você se entregar para Deus parcialmente, você não vai conseguir contemplar a bênção de Deus por completo. Deus precisa que você entregue a sua vida por completo. Essa foi a entrega de Jacó, era até ele perder as suas forças. Mas o interessante é que ele continuou lutando e quem cansou foi o anjo. Já pensou nisso? Nessa parte do texto? Quem cansou foi o anjo, não foi Jacó. Ele continuaria lutando. Porque quando você tem um objetivo e um propósito, irmãos, você vai até o fim. Quando você aceita Jesus e tem a promessa de que Ele virá e que tem preparado o lugar para que você esteja ao lado com Ele, você precisa se entregar completamente para Ele. Não é parcialmente, não é momentaneamente, não é provisoriamente. A entrega para Deus ela precisa ser completa, porque o plano dele para você é eterno. Deus não faz planos para o homem temporais. Todos os planos de Deus convergem para um único propósito, que você esteja com Ele lado a lado eternamente. Assim como todos os propósitos do diabo convergem para o mesmo caminho. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, tanto o plano de Deus quanto o plano do diabo, eles convergem para um único propósito. Por isso que a entrega precisa ser completa. Você precisa saber que lado que você está. Você não pode estar mais ou menos de um lado, mais ou menos do outro. Você não pode estar na divisa aqui de um lado, na divisa do outro. Não, você precisa se entregar completamente. Talvez você chegou hoje aqui pela primeira vez, ou talvez você chegou e falou para Deus, Deus, eu quero uma palavra hoje. Deus te chama para hoje para uma nova palavra. É necessário começar de novo. Retorna onde caíste, levanta-te e segue. Essa é a ordem para você nessa manhã, irmãos. Para que você comece a entender como que é o propósito de Deus. E Jacó continua lutando com o anjo. É interessante que no meio da batalha, eles começam um diálogo. E aí, o varão pergunta para ele, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. E o anjo fala para ele, não mais se chamará Jacó. Seu nome a partir de hoje será Israel. Quando você tem um encontro com Deus, irmão, Deus muda a tua identidade. Quando você tem um encontro com Deus, Deus muda o teu caráter. Quando você tem um encontro com Deus, Deus muda a sua personalidade. Quando você tem um encontro com Deus, você traz marcas no seu corpo para que o seu corpo espiritual seja fortalecido. Deus ele cria uma nova identidade. Jacó, tudo o que aconteceu no passado vai morrer no Jacó hoje. Tudo que aconteceu na sua vida, se você se colocar diante de Deus hoje, Deus está colocando um ponto final. Não sei o que aconteceu na sua vida de hoje para trás. Mas o que Deus está te falando é que se você se colocar diante dele, hoje, ele tem uma identidade para marcar a sua história. E foi o que aconteceu com Jacó. O que ele fez com Jacó? Mudou o nome. A primeira coisa de uma identificação do ser humano, nasceu a criança, até foi apresentada aqui. Primeira coisa que você coloca nela, nome. Você cria o quê? Uma identificação. Quando você está no reino de Deus, irmãos, Deus também faz com que o seu nome seja conhecido. Ele faz com que o seu nome seja exaltado. Os diabos, eles não têm que só sucumbir ao nome de Jesus, tem que sucumbir ao seu também. Ou você acha que quando você se apresenta numa situação, você vai esperar Jesus vir aqui te socorrer? Não, Deus deu a ordem para que você vá.
Lá em Isaías 61 ele fala, olha, o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu para o quê? Anunciar as boas novas, libertação aos cativos, cura aos enfermos, né? Anunciar a boa palavra, a boa notícia. Ele deu a responsabilidade para todo aquele que foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você foi escolhido por Ele, foi ungido por Ele, essa responsabilidade está sobre você. Não só a responsabilidade, mas o poder de transformar aquele que está necessitado. Isso é o mais glorioso, irmãos, e às vezes a gente não entende isso. A gente olha como uma responsabilidade que Deus coloca, e pelo contrário, é um benefício que Deus põe na sua vida para que você possa mudar quem te ouve, mudar quem te vê. Porque Ele vai olhar e vai falar assim, olha, eu preciso ter uma referência e olhar para Ele. Porque você consegue ver Jesus? Não, mas eu consigo ver o pastor Dorival. Eu consigo ver a pastora Fabiana, consigo ver o Bruno. Eu consigo ver. Então, quando eu vejo aquele que é chamado de cristão, eu preciso encontrar nele as características e o modelo de Cristo. E isso é prático, não é teórico. Isso é prático. Por isso que a Bíblia, lá no livro de Tiago, fala que nós seremos justificados por obras. É aquilo que nós estamos fazendo, irmão. É aquilo que nós estamos desenvolvendo. Mas se você não tiver a sua identidade em Cristo, a gente para. A gente paralisa. A gente olhar, olha, está vindo um adversário ali, ó, ele vem com 400 homens, eu estou sozinho. E agora? Vamos orar, né? Nessa hora vamos orar. Só que nessa hora não tinha vamos orar, porque ele estava sozinho. Eu preciso orar agora. Eu preciso buscar solução. Eu preciso gerar solução para o problema que eu entrei. E Deus dá a solução quando você busca por Ele. Jeremias 33:6 diz assim, clama a mim e responder-te-eis. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que você não sabe. Tudo aquilo que a gente tem conhecimento hoje, irmãos, tudo aquilo que a gente tem fácil na nossa mão, qualquer coisa que você pesquisar, você tem acesso na mão, conhecimento na mão. Então não há justificativa para nós, irmãos. Mas nada disso se compara ainda à novidade que Deus pode prover para mim e para você. Consegue entender a dimensão do cuidado de Deus, a dimensão do amor de Deus, a dimensão do propósito de Deus? Ele precisa, irmãos, gerar em nós identidade. Da qual ele era conhecido como o quê? O usurpador, aquele que roubou as coisas, ele era ladrão. Uma vez ele roubou, outra vez ele furtou. Essa era a fama que corria por trás dele, mesmo ele seguindo o propósito de Deus, né? Mesmo que depois ele abandonou aquilo lá e começou a seguir o propósito de Deus, mas se ele não consertar o passado, a história futura será prejudicada. Não há crédito no reino espiritual se o seu passado espiritual ainda está vagando. Se o velho homem não morrer na sua vida, irmãos, não haverá novo homem diante de Deus. Por isso que quando Jesus começou a pregar, e um fariseu chamado Nicodemo se apresentou para ele e falou, olha, como é que eu faço? Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo. É necessário começar de novo. Vou voltar nisso. É necessário nascer de novo. É necessário começar. E começa pelo texto da pregação, né? O primeiro livro da Bíblia. Livro do começo. O pastor falou da palavra. Se você anunciar a palavra, ela é poderosa para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas você precisa ter uma identidade, irmão. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é um crente. Amém? Amém? Ah, que susto. Era a mesma expectativa, irmãos, que foi gerada em Jesus. Lá no livro de Isaías 7, capítulo 14, a Bíblia diz assim que era uma profecia a respeito de Jesus. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse filho se chamará Emanuel. Emanuel é Deus conosco. No próximo capítulo, pulando mais um capítulo, no capítulo 9,
A Bíblia diz assim que segue uma nova profecia a respeito de Jesus. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principal está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E quando chega no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 31, que o anjo se apresenta para Maria, ele fala, olha, conceberás no teu ventre, dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus. O seu nome será Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e ele reinará sobre o trono de Davi, e o seu reino não terá fim. A Bíblia expressa claramente uma identidade de Jesus. Ele é um Deus que está presente conosco, ele é um Deus que ele é conselheiro, que ele é Pai da eternidade, que ele é príncipe da paz, ele é um Deus que te salva. Tem uma identificação, tem uma identidade. E você precisa participar disso. Quando você tem um encontro com Ele, a sua identidade também é marcada no céu. Lá no livro de Atos, só para você entender, no livro de Atos, um dia, algumas pessoas resolveram expulsar demônio. E foram expulsar demônio. Surgiu. Acho que o pessoal está sem ter o que fazer, né? Falou, o que eu vou fazer hoje? Vou expulsar demônio. E saíram para expulsar demônio. Hoje se fala assim, quem vai sair para expulsar demônio? Ninguém se candidata, né? Daí, na hora, o zap do pastor canta. E aí eles saem. Falam, vamos expulsar demônio. Não tem nada que fazer hoje. E eles se apresentam, vão buscar o endemoniado. E nessa hora o crente sabe achar o endemoniado. Nessa hora a gente sabe onde achar o problema. A gente não quer ir lá resolver, mas a gente sabe onde está. E eles vão lá e começam a expulsar. Saia daqui em nome de Jesus. Não saiu nenhum. Ele fala, bom, Jesus já morreu, né? A gente está aqui com esse Paulo. Sai em nome de Paulo. Não saiu no nome do Paulo. Sai no nome do Pedro. O endemoniado sabe o que ele fez? Bateu em todos eles. E ainda falou. Paulo eu conheço. Jesus, bem sei quem és. Mas vocês não tinham identidade. Quando você tem identidade, Deus te garante. Essa é a mudança. Quando você tem identidade, Deus te garante. Aí a palavra que você fala, ela se torna uma palavra profética. Aí a sua atitude, ela se torna uma atitude transformadora. Aí o seu anúncio, ele tem a capacidade, o poder e a autoridade para transformar aquele que ouve. É por isso que você precisa se identificar, irmãos, como Cristo se identificou. Quando perguntaram para Jesus, cadê o Pai que você tanto anuncia, fala do Pai. Ele falou, olha, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Ou seja, a identidade dele estava completamente plena no Pai. E a minha identidade e a sua tem que estar completamente plena em Cristo. Se tiver plena em Cristo, irmãos, as pessoas vão identificar a Cristo quando você passar. Não era assim que aconteceu com Eliseu? Ele passava na rua, as pessoas olhavam e falavam assim, olha, verdadeiramente aí vai um homem de Deus. Quando Pedro passava pela rua, falavam isso de Pedro? Não, nem precisava. Ele passava, a sombra dele já ia curando as pessoas automaticamente, não precisava nem orar. Quando você tem identidade, irmãos, quando Deus mora dentro de você integralmente, completamente, o seu corpo ele começa a traduzir os reflexos de Cristo. Quando a sombra de Pedro passava que curava, não havia oração. Não havia levantar de mão, não precisava dobrar joelho. O que estava, a identidade que estava nele estava transbordando, ele não conseguia conter. E todo mundo que se aproximava dele tinha o quê? O benefício de estar perto de alguém que está identificado com Cristo. É o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Jesus orou por ela? Não. Mas quando ela tocou, ela foi curada na hora. Será que se alguém te tocar hoje assim, você vai ser curado na hora? Ou é a gente que continua sempre o doente que precisa da cura? Se você hoje é o doente que precisa da cura, Deus está aqui te falando, apenas um toque, e eu posso transformar a sua vida.
Apenas um toque eu posso identificar. Uma luta que você permanece e eu posso garantir marcas na sua vida que transformarão a situação que você está. Era a proposta que Deus trouxe para Jacó. Agora está só você? Não, agora nós estamos juntos. Agora eu estou com você. Jacó estava confiando, irmãos, nas suas condições. Deus não trabalha com condições humanas, irmão. Vou falar de novo, Deus não trabalha com condições humanas. Ele está pouco se importando com a sua condição. Não importa. Eu sou novo demais, eu sou velho demais. Eu estou doente. Eu estou assim, eu estou daquele jeito, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou não sei o que. Irmão, Deus não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado se você tem identidade com Ele. Porque se você tiver identidade, na hora que você der uma ordem, tudo isso passa. Não foi isso que Ele ensinou? Eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e expulsar demônios em meu nome eles têm que sair. É uma identificação. Agora, tudo isso que foi profetizado para Jesus, se ele não praticasse, aconteceria? Ele seria o Emanuel, ele seria o Jesus de verdade, ele seria o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz? Não seria. É por isso que no livro de Filipenses, no capítulo 2, ele fala assim, olha, porque Jesus, tendo a forma de Deus, não quis ser igual a Deus, mas abandonou tudo e veio ao mundo, para que ele fosse castigado, para que ele fosse sofrido, mas para que ele pudesse ensinar as pessoas a ter uma identidade. Então Deus, o Pai, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Deus o exaltou soberanamente para que se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus veio mostrar que ele tinha identidade no céu. E onde ele passava, ele também tinha identidade. Onde ele passava, as pessoas queriam estar junto com ele. Jesus ele era uma pessoa agradável de estar perto. Vai pegando a visão aí. Você é uma pessoa agradável de estar perto? Será que você pediria o que Pedro disse, né? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Sabe que as pessoas têm gostado de ficar ao teu lado porque as palavras que saem da sua boca são palavras de vida eterna. São palavras que têm o poder de transformar o ambiente. Sabe, tem situações que você percebe assim, ó, claramente, a pessoa chega assim, ó, nossa, mudou tudo. Às vezes muda tudo para ruim, né? Mas às vezes muda tudo para bom. Você vê o ambiente. Ontem eu vim aqui na limpeza. Você viu esse ambiente aqui, irmãos? As pessoas estavam trabalhando aqui, não era fácil não. Lavar a cadeirinha aqui, né, não é fácil. Sentar é fácil. Lavar as 4 pernas aqui, fregar. Não era só lavar. Tinha que lavar, tinha que secar, tinha que arrumar, tinha que colocar no lugar. E as pessoas estavam como estavam ontem? Alegres. Elas estavam felizes porque estavam cuidando da casa de Deus. A Zilda até falou assim, eu vou tirar uma foto. Embora eu não saí na foto, né? Eu estava lá em cima e quando eles saíram. Esperou. Não estava nenhum dos pastores, que era só para falar, os pastores não veio. E aí ainda eu falei para eles, não, coloca na legenda aí, ó. Quem não veio, perdeu. Mas foi exatamente por isso, irmão. A gente estava alegre porque estava cuidando das coisas. Ninguém se importou em estar cansado. Ninguém se importou que era difícil. Ninguém se importou que era trabalhoso. Se importou que estava fazendo algo que é agradável a Deus. Não existe sensação melhor, irmãos, do que você fazer as coisas para agradar a Deus. É isso que Jacó entendeu. Quando eu tenho uma identidade,
Quando a minha vida muda o seu destino rapidamente, quando eu tenho um propósito, quando eu tenho um objetivo, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que eles terminaram a luta, ele saiu de lá mancando. E eu vou te fazer uma pergunta que Deus fez para mim. Qual é a marca que Cristo já deixou na sua vida? Qual é a marca que onde você anda, fala assim, nossa, ali tem uma marca de Cristo. Ali tem uma marca de alguém que é um homem ou uma mulher de Deus. Ali tem uma marca que, quando eu olho, tenho certeza, ali tem alguém que é um socorro. Ali tem alguém que, quando chega, o ambiente muda. Ali é alguém que tem uma boa palavra. Ali é alguém que tem uma referência. Ali é alguém que é um exemplo. Ali é alguém que é um modelo a ser seguido. Ali, ó, quando aquela pessoa passa, é Cristo que está passando. É esse entendimento que as pessoas precisam ter de você, irmão. De dar soluções onde ninguém pode dar. Eu lembrei do meu trabalho da outra vez. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Há três anos atrás. Foi quando começou a pandemia. 15 dias antes de começar a pandemia, eu troquei de empresa. Eu fui trabalhar numa empresa que mexe com LED. E aí eu entrei na empresa, o legal dessa empresa é o seguinte, quem fez entrevista comigo foi o presidente. Era assim, ele entrevistava as pessoas pessoalmente. Já tomei um choque no dia. Você vai fazer entrevista, normalmente você vai com o RH, né? Aí eu cheguei lá para fazer a entrevista, não, você vai falar com o doutor Eduardo. Eu falei, quem é Eduardo? É o presidente da empresa. Eu falei, nossa. Já? Pois ele perguntou tudo da minha vida, irmão. Tudo que você puder imaginar. Aí cabeçou o nome do meu pai, o que meu pai fez, o que meu pai trabalhou. Aí minha mãe, o que ela fazia. E aí perguntou da minha vida. Aí eu falei dos meus irmãos, que tinha 2 irmãos. Ele queria saber o que meus irmãos faziam, onde moravam, onde que era. E eu pensei que eu estava na sala do FBI, o pessoal me interrogando. E ele começou a analisar tudo da minha vida, assim, perguntar tudo. Eu fiquei pensando, falei, nossa, que processo seletivo radical aqui. E aí passou os dias, e depois eu entendi o que ele queria fazer. E ele fez, eu fiz a entrevista, entrei, passei, aí deu 30 dias que eu estava. Começou a pandemia, aquela loucura, né? E lá era uma empresa de importação, né? O LED é importado. E aí, o que aconteceu? A pandemia parou tudo. Então, não chegava material, muito menos para você desenvolver. A gente sabe lá, teve lockdown, tal, todo aquele sofrimento que a gente passou. E aí, qual era a preocupação dele? Dinheiro. Como é que a gente vai manter a empresa? Como é que a gente vai cuidar das coisas? Né? E aí, para fazer isso, eles trabalhavam com previsão de caixa, previsão de dinheiro. E aí eles me chamaram numa reunião. Cheguei na reunião, irmãos. Aquele dia eu me senti o Davizinho. Cheguei lá assim, era o presidente, o vice-presidente da administração, o vice-presidente da fábrica, o diretor de TI, diretor executivo, só diretor executivo, tudo diretor executivo. Aí tinha a minha chefe e eu. Eu não sabia nada o que eu estava fazendo ali. E aí eu cheguei lá, eles começaram a discussão, não, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro, precisa prever quando vai chegar, porque né, quando vinha a carga de lá, vinha de navio, demorava 60 dias, aí chegava no porto e tal, e com toda a explicação lá. E ficamos 1 hora ali naquela reunião, e quando terminou a reunião, ele olhou para mim e falou assim, você entendeu? Aí eu falei assim, ó, eu? Nada. Ele falou, não, a gente precisa que você faça uma planilha para controlar tudo isso que a gente falou aqui. Aí eu falei, tá bom. Ainda ele pegou para o gerente, o diretor executivo de TI estava na sala. Ele falou assim, eu quero que você faça. Mas eu já pedi para esse daí, ó, faz 2 anos. E ele tem toda uma equipe e ninguém conseguiu fazer. Eu falei, nossa, o cara é diretor, tem toda uma equipe, ninguém conseguiu fazer, ele mandou eu fazer. Mas eu sou crente, né? Você sabe que crente, falei, Senhor, eu orei desse jeito que eu vou te falar. Falei, Senhor,
meu nível de conhecimento não é suficiente para desenvolver o trabalho que se espera. Falei, então eu espero que o Senhor crie na minha mente e faça aquilo que precisa ser feito, mesmo que eu não tenha competência ou sabedoria para fazer. E aí sabe o que ele fez? Todo mundo em casa, da empresa inteira. Eu fui trabalhar um ano inteiro na pandemia. E eu ia todo dia era reunião com ele. Eu trabalhava todo dia das 8 às 10. Todos os dias. E pensa que foi fácil? Não, vai piorando. Passou 15 dias, precisava fazer um negócio lá, e a gente estava na sala, era 9h30 da noite. Olha como Deus é fantástico. 9h30 da noite. E ele falou, precisa fazer um negócio aqui na planilha, que até aí já tinha evoluído, né? Deus já tinha me dado uma capacidade, a gente já tinha feito boa parte do trabalho, e aí parou num problema. E ele ligou para o diretor executivo de TI de novo. Ligou para ele assim, viva a voz, na minha frente. Falou, eu preciso que faça isso, isso e isso. Quanto tempo você demora? Ele falou, para fazer isso daí, 30 dias. Aí ele, tá bom, desligou. Aí ele olhou para mim e falou, 30 dias é muito tempo. Vê quanto tempo você demora para fazer. Jesus. Estou virando o agente das coisas impossíveis aqui. Aí eu peguei, nisso já era 10 horas da noite, quando ele terminou a ligação e falou comigo. Ele falou, vai embora, você está com cara de cansado. Descansa e amanhã cedo você vem. Eu falei, tá bom. Aí eu saí, nesse tempo eu ia trabalhar de carro ainda. Aí eu vim para casa, cheguei em casa, tomei banho, jantei. Já era 1h da manhã. Em casa estava todo mundo dormindo nessa hora. E aí eu peguei, orei e falei, Senhor, se o cara lá tem uma equipe, 30 dias ele demora, como é que eu vou fazer esse negócio? Mesma oração. Senhor, me ajuda. Eu não consigo fazer isso, não tenho competência para fazer. Deitei e dormi. Dormi pouco tempo, né? 6 horas já tinha que levantar. O relógio despertou. Na hora que despertou, eu falei, vou ter que trabalhar. Deus falou assim, ó, é desse jeito. Eu levantei, irmãos, é impressionante. Eu levantei, sentei no sofá, liguei o computador na hora. Eu não demorei 10 minutos para fazer. Não demorei 10 minutos para fazer. Já saí, falei, agora, né? Vou lá falar com ele era coreano, né? Cheguei lá, ele, e aí, André? Ele nem passava de manhã, ele só passava de noite. E aí, André, como é que foi? Eu falei, está pronto. Ele, como é que é? Eu falei, está pronto. Você quer sentar aqui para você ver? Aí chamou todo mundo, senta na sala. Aí sentou na sala, eu fui lá, apertei um botãozinho assim. Uf, aí foi fazer. Aí ele ficou curioso, como é que você fez isso aí? Aí eu tive que abrir, né, toda a programação para explicar para ele o que eu tinha feito. E ele olhou e falou assim, olha, estou admirado disso que você fez. Eu falei, eu também. Graças a Deus, porque eu não sabia fazer nada disso. Aí, irmãos, olha como Deus vai trabalhando. Deu mais 15 dias e eu acabei o projeto. Acabei o projeto, aí reunião de todo mundo de novo. Eu ia apresentar o resultado. Aí eu peguei, montei, fiz. O negócio ficou altamente complexo. Demorei 3 meses para acabar. Ficou mesmo assim. Chamou todo mundo na sala. Ele chamou o diretor de TI. Coitado do cara de TI, sofreu essa daí. Falou, tá vendo? 2 anos. Ele veio aqui e fez em 3 meses. Sabe o que você tem que fazer? Contratar pessoas como ele aqui dentro. Eu falei, é crente, não é na capacidade. E aí apresentou a reunião, aí eu trabalhei durante o dia. Quando chegou a noite, na hora que eu estava indo embora, ele entrou no mesmo elevador que eu. Entrou só eu e ele. E eu trabalhava, acho que era o 6º andar, acho que era. Agora não lembro. E a gente começou a descer, ele olhou bem para mim e falou assim, olha, na primeira reunião que a gente fez, eu olhei para o seu rosto e você estava com a cara de desesperado. E eu tinha certeza que você não ia conseguir fazer aquilo. Porque para mim você não estava entendendo nada do que eu estava falando.
Eu falei, é exatamente isso. Eu estava totalmente desesperado, não estava entendendo nada do que eu estava falando. Mas Deus me deu a capacidade necessária e suficiente para executar aquilo que você precisava. Não importa, quando Deus te movimenta, irmãos, quando Deus cria identidade com você, Deus ele te honra, Ele te leva em locais onde ninguém espera, Ele te leva a níveis onde a sua capacidade não importa. É isso que eu quero que você entenda. Não importa a condição, não importa a capacidade, não importa conhecimento, porque para Deus não é nada. Agora, quando Ele dá uma ordem, tudo aquilo é restabelecido na hora, para que você seja honrado onde você estiver. Então não importa, a circunstância não importa, para de se vitimizar. Para de achar que você é um coitadinho. Para de achar que você precisa de ajuda. Deus te chamou, te escolheu, te deu nome para que vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. É para isso que Deus te chamou, irmãos. Para que a igreja seja conhecida. Aleluia. A gente não vive daquilo que a gente é. A gente vive daquilo que Deus faz de nós. Jacó continuaria Jacó se ele não se encontrasse com Deus. Mas quando ele se encontrou, ele se tornou uma nação. Ele se tornou o cumpridor de uma promessa. É isso que você precisa entender. Quando Jacó mudou para Israel, ele se tornou cumpridor da promessa que Deus tinha feito para 2 gerações atrás. A promessa era para Abraão. Abraão, mudei seu nome para que você seja hoje pai de nações. Mas foi em Jacó. Foi em Jacó que teve um encontro. E foi em Israel que se cumpriu a palavra. Às vezes você está aqui hoje, você talvez nem percebeu, mas a palavra que foi profetizada para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, se você criar uma identidade com Ele, vai se cumprir. Deus está fazendo hoje Deus está querendo constituir hoje um novo direcionamento para a sua vida, uma nova diretriz para que você tenha uma identidade diferente. As pessoas te conheçam não pelo rótulo que o diabo coloca, mas pelo nome que Deus te deu. Que o diabo vai te chamar de um monte de coisa, de pecador, de ladrão, de adúltero, de mentiroso, mas Deus vai te chamar de príncipe. E aí ele estabelece uma nação. Foi aí que a promessa virou realização. Entende, irmãos? A promessa virou realização quando alguém decidiu se encontrar com Deus. Aí virou Israel. Aí mudou até o nome do lugar, né? Era o Val de Jabó que virou agora não. Agora aqui vai chamar Peniel. Peniel. Que eu tenho visto Deus face a face. Face a face. Deus precisa que você gere na sua vida um Peniel. Você tem uma experiência com Deus que seja capaz de marcar a sua vida, mudar sua identidade e trazer marcas por onde quer que você passar. E essa marca ela tem o poder de contaminar todo aquele que participar do seu propósito. Porque a Bíblia diz que depois que ele saiu da presença do anjo, que ele mancava, o povo todo viu o encontro e o povo não come até hoje a parte do nervo encolhido da juntura da coxa. Uma mudança produzida num encontro que gerou um resultado intergeracional. É isso que às vezes a gente não entende. Às vezes acha que a gente vai viver a nossa vidinha, ou cumprir o meu chamadinho aqui, o meu propósitozinho aqui, e tá bom, não. O que Deus quer marcar na sua vida é para que as gerações seguintes sejam impactadas por aquilo que você viveu. Elas não vão querer saber das histórias da Bíblia. Elas vão querer sentar e ouvir qual é a sua. Como que você se encontrou? Eu fico imaginando depois de Jacó. Depois que passou, né? Vou depois terminar a história. O pessoal, como é que foi? Anjo, mano. Como é que você sabia que era anjo? Você perguntou o nome dele, nem quis falar. Como é que você sabe? Como é que você conseguiu fazer um anjo cansar? Essa pergunta acho que eu vou fazer quando chegar lá. Como é que você
fez um anjo, fica cansado? Como é que você fez um anjo desistir da luta para simplesmente cumprir aquilo que ele foi chamado? E o encontro gerou uma bênção. Seu nome não será mais Jacó. Seu nome será Israel. E eu te abençoarei. Mas aí, irmão, aconteceu tudo isso. Mas o seu irmão continuava vindo com 400 homens. Não é porque Deus teve um encontro com você, não é porque Deus te abençoou, que Deus te aprovou, né? Te livrou ali daquele encontro, Deus fez isso, fez aquilo, que o problema está resolvido. Não. A identidade com Cristo gera em você a responsabilidade e o poder de resolver o problema que você entrou. Por isso que o encontro com Deus é de extrema necessidade. E a Bíblia diz que ele, então, sai ao encontro do seu irmão. Ele sai temeroso. Aconteceu tudo isso, mas ainda, como que será que o meu irmão me vê? Como que será que o meu irmão vai fazer? Se ele quiser me matar também, já encontrei com o anjo, Deus já cumpriu a promessa, o anjo já me abençoou. Se eu morrer agora, o céu é sucesso. Irmão, se Deus não cumprir o propósito dele na sua vida, ninguém vai morrer não, hein? Tem gente querendo morrer para se livrar do problema? Não vai, irmão. Não tem pena de morte com Cristo. No máximo, prisão perpétua. Né? Pena de morte não tem. E a Bíblia diz que quando ele estava caminhando, a Bíblia diz que o seu irmão veio correndo ao seu encontro. Abandonou os 400. Veio correndo e o abraçou. Tão forte, né? Tão forte, que transmitiu para ele a presença que ele estava. E sabe o que mais? O Jacó quis dar os presentes. Não, estamos aqui. Eu trouxe todos esses presentes, todos os gado, trouxe tudo. Ele falou, não, eu só quero saber quem é a sua família. Quem é a sua família? Esse daqui é minha mulher, esse daqui é meus filhos, é isso. Mostrou, falou, olha, eu trouxe tudo isso para você. Não, não precisa não. Eu só precisava te encontrar. Tudo aquilo que ele tinha planejado, arquitetado, imaginado, irmãos, nada se realizou. Porque quando Deus gera em você uma identidade, irmãos, né, toda circunstância muda. Todo o ambiente muda. Tudo aquilo que Deus faz é para te prosperar. A Bíblia diz que Esaú falou, então tá bom, então eu vou na frente. Ele falou, vamos todo mundo rapidinho comigo aqui para a minha terra. Eu falei, não dá porque é muita gente. Ele falou, então você vai na frente e eu vou com todo o meu gado, toda a minha família, eu vou atrás. E eles foram e pararam em Sucote. Sucote, a terra de paz. Paz. Se você está precisando de paz hoje, você precisa ter um encontro, mudar sua identidade para ver Deus face a face. Hoje Deus quer que você não deixe de buscar a paz. O próprio Jesus falou, né? Eu dou a paz que o mundo não pode te oferecer. A solução de paz está nele, mas o encontro está em você. Você que promove o encontro. Você que precisa deixar todas as coisas. Você precisa deixar todos os seus bens. Você precisa deixar toda a sua família. Você precisa deixar todo o seu conforto. Você precisa deixar todas as coisas e ficar só. Num lugar onde só existe uma possibilidade. Deus falar. Essa é a condição necessária para que você tenha um Peniel. Você tenha um encontro com Deus face a face. Então você que veio aqui hoje, Deus está te falando, essa é a receita. Se desprenda da sua... Não é para você abandonar a sua família, não é isso. É se desprenda.
Que isso não seja um impedimento. Os seus bens não podem ser um impedimento de adorar a Deus. A sua família não pode ser um impedimento de adorar a Deus. Pelo contrário, você tem que trazer ela junto para participar do encontro. Não, o seu trabalho não pode ser um impedimento para você adorar a Deus. Nada que você tem na sua vida pode ser um impedimento de você adorar a Deus. Nem o seu conhecimento, nem a sua habilidade, nem os seus diplomas. Sabe quem gosta de diploma? Parede. Parede gosta de diploma. Deus não. Deus, ele gosta que a sua história seja viva, não marcada por papéis. Às vezes a gente está buscando papéis para nos certificar. Diante de Deus, irmão, não é assim que funciona. Diante de Deus, o certificado, ele é gerado pela produção do trabalho do Espírito Santo dentro de você. É isso que nós precisamos hoje. Fica de pé. Eu quero ver você promover um Peniel agora. Ah, pastor, mas eu sou pobre. O livro de Ageu 2 diz assim: meu ouro, minha é a prata. Ah, pastor, mas eu já tive uma identidade com Cristo ano passado, hoje eu estou mais ou menos. No mesmo livro de Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ah, Senhor, eu não tenho sabedoria para agir. Tiago diz assim: pedi ao Senhor e Ele dará sabedoria para você deliberadamente, sem cobrar nada. O que você precisa hoje, Deus pode te atender. É isso que você precisa entender. O que você precisa hoje, Deus pode te atender. É uma cura? Peça. É uma cura? Leia a Bíblia diariamente. A Bíblia diz assim, ó, se você ler a palavra diariamente, a palavra de Deus, ela é vida e saúde para o seu corpo e para os seus ossos. Quem lê a Bíblia nem tem osteoporose. Amém? É só o que o pastor falou, irmãos. A palavra, eu não sei nem quem ele vai pregar, mas a palavra é isso. Ela é poderosa para cumprir aquilo que Deus a designou. A Bíblia lá no livro de Isaías 55 diz, ela não voltará para Deus vazia. Ela cumprirá o que Deus determinou. É esse? Aí. É a introdução para você semana que vem. Feche teus olhos. Eu tenho certeza de que Deus está nesse lugar. Então, quem tem que promover o encontro é você. Foi Jacó que promoveu o encontro. Então, abra a sua boca e comece agora a orar ao Senhor. E mostrar para Ele que você precisa de uma identidade. Você não precisa seguir mais um modelo que te colocaram, que te instituíram, que te determinaram. Pelo contrário, a identidade é um relacionamento pessoal que você terá com Deus para marcar não só a sua vida, mas a geração que se segue partindo de você. Vamos orar? No 3 aí. Senhor, em nome de Jesus. Pode orar, igreja, que eu quero ver. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Quantos entraram aqui hoje, ó Pai, sem uma referência? Quantos entraram aqui, Senhor, hoje desiludidos? Quantos entraram aqui, Senhor, sem foco? Quantos entraram aqui, Senhor, sem propósito? Quantos entraram aqui, Senhor, sem objetivo? Quantos entraram aqui, Senhor, falando talvez que fosse a última vez? Oh, aleluia! Mas a Tua palavra diz, Senhor, que ela é uma palavra viva e eficaz, que ela sai, Senhor, da Sua boca e não volta para Ti vazia. Então, em nome de Jesus, Senhor, que aqueles que querem hoje aqui, aqueles que creem hoje aqui, Senhor, possam ser transformados hoje, possam ser gerados, Senhor, uma nova identidade, possa ser gerado, Senhor, um novo propósito, possa ser gerado, Senhor, verdadeiramente uma realização de palavra, de promessa, Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor Isaías profetizou e Jesus cumpriu, ó Pai. Assim como Jeremias profetizou e a Tua palavra diz que Ele cumpriu. Assim como tudo aquilo que foi anunciado sobre Ele se cumpriu. E nós estamos aqui hoje, Senhor, para que essa palavra se cumpra sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o clima, Senhor, não nos atrapalhe. Senhor, que a família não nos atrapalhe.
Que, Senhor, que o meu trabalho não me atrapalhe. Senhor, que o meu ego não me atrapalhe. Porque a verdadeira liberdade, ó Pai, está em Te servir. Em não nosso ego controlar a nossa vida, mas que nós possamos nos entregar hoje. Em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, como diz a Tua palavra, nascer de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos hoje, Senhor, nascer de novo. Nascer de novo. Que hoje, Senhor, todos os rótulos de Satanás, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz lá em Romanos 16, Senhor, que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, Senhor. Ele não tem domínio, Ele não tem poder, Ele não tem autoridade para aqueles que têm identidade, para aqueles que têm marcas, para aqueles, Senhor, que têm uma história, para aqueles, Senhor, que tiveram um encontro real e verdadeiro. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor, nos apresentar diante de Ti, Senhor, como Adão, nu, despido, Senhor, de todas as coisas, para que o Senhor preencha tudo aquilo que é necessário, para que a nossa identidade permaneça. Em nome de Jesus, Senhor. Traga sobre a Tua igreja hoje, Senhor, uma identificação. Em nome de Jesus. Para que o nosso nome, igreja, Senhor, perpetue em nome de Jesus. Amém? Amém? O nome de Jesus perpetua-se até hoje. E Ele quer fazer com que o seu nome também seja conhecido em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.